Por favor, abra a sua Bíblia aí, por gentileza, no Evangelista Lucas, no capítulo 10. Eu vou ler a palavra do Senhor, e assim então você pode acessar, pode abrir a sua Bíblia, e assim estaremos lendo o texto da palavra do nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, e eu quero então ler o texto, versículos 17 a versículos 20. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: Eu vi a Satanás como o raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Meus amados, aqui está a palavra de Deus para nós nessa noite. E gostaria então, a partir desse tema, alegrai-vos, onde nós já tivemos nos últimos anos a oportunidade de refletir sobre as lutas do ministério, propriamente as dores do ministério pastoral, tempestades do ministério, quando nós tivemos a oportunidade de pensar sobre pastoreando a família, e assim nós tivemos no ano passado uma questão de honra. A diretoria então traz este tema para refletirmos ao longo desta semana. Alegrai-vos, e é muito importante nós considerarmos o que de fato traz alegria para a nossa realidade ministerial. Mas gostaria primeiro de pensar com os irmãos o que traz alegria para a nossa vida como pastor. Pensarmos no ministério, mas nós pensarmos em nós primeiramente. A realidade minha particular, o que me traz alegria no ministério, o que produz alegria no meu coração, na minha alma, aquilo que na verdade está interno na minha existência e que de fato produz alegria. Quero então compartilhar algumas considerações a partir daquilo que nós muitas vezes somos levados ao engano, à ilusão, acharmos que algumas coisas que estão na periferia, elas então produzirão como resultado uma alegria em cada um de nós. Pensarmos nessa realidade à nossa volta, aquilo que nós muitas vezes estamos envolvidos, produzindo de alguma forma a alegria. Mas gostaria então de dizer que muitas vezes, e grande maioria delas, é impossível experimentar a alegria do ministério pastoral através de bases que são ilusórias. É impossível desfrutar da alegria no ministério através de bases ilusórias. Muitas vezes a pessoa está completamente equivocada na sua trajetória, na sua avaliação, uma percepção equivocada, distorcida da realidade. Então nós podemos perceber algumas coisas. Primeiro, algumas pessoas estabelecem como base para a alegria no ministério o tamanho da sua estrutura, da igreja, da mega estrutura, o tamanho do seu templo. E a partir então dessa realidade, a pessoa, ela entende que a trajetória da sua vida será a busca incessante por essa realidade. Eu preciso de uma grande igreja, eu preciso de uma mega estrutura, eu preciso de uma área que seja de fato enorme, porque isso há de produzir alegria no meu coração. Eu serei um pastor feliz a partir dessa realidade. E meus amados, quando nós vemos que muitas pessoas passam a trajetória do seu ministério tentando, lutando para alcançar essa realidade, podemos perceber que muitos, na verdade, estão envolvidos na construção de grandes templos, estão envolvidos na construção de grandes prédios, estão envolvidos, na verdade, na aquisição de muito patrimônio. Pessoas que estão preocupadas com essa realidade, julgando que isso poderá trazer uma satisfação na própria vida, satisfação ministerial, produzirão uma alegria interna. Meus amados, quando nós podemos perceber essa realidade, independente do tamanho da igreja, da estrutura daquilo que ela oferece, nós então podemos ver que são desafios que muitas vezes as pessoas estão procurando viver para agradar a si mesmo e não propriamente para agradar a Deus.
necessariamente não será este uma base confiável para estabelecer a alegria interna, alegria do ministério. Ainda que não seja de forma alguma um erro, ainda que não seja de forma alguma algo que nós não estejamos envolvidos na dinâmica do ministério, mas nós não podemos colocar que este ponto seja aquilo que produzirá alegria para cada um de nós. O erro, o equívoco, na verdade é quando se estabelece que isso será a realidade, isso será o resumo, isso será o resultado, aquilo que produzirá alegria no meu coração. Podemos perceber ainda aquelas pessoas que estabelecem como base para a alegria do ministério o tamanho propriamente e a quantidade dos membros da igreja. A partir então de um padrão estabelecido neste tempo, em que apenas números são idolatrados, números são na verdade estabelecidos como referenciais, e há uma busca desesperada por esse crescimento, através muitas vezes de padrões que não são estabelecidos, avalizados e abalizados pela palavra de Deus. E assim então a pessoa, ela cria um modelo, ela está em busca propriamente de uma aceitação em termos do convívio social, do convívio eclesiástico. E a pessoa então julga que quanto maior for a sua igreja, quanto for maior a quantidade de membros pertencentes à igreja, então terá de fato uma satisfação no ministério. E a pessoa então passa a trajetória da sua vida em busca de fazer a igreja crescer. Preciso que a minha igreja cresça, preciso ter muitos membros, preciso ser a igreja maior. E a pessoa de repente, ela está quase que batendo no peito, dizendo: a minha igreja é a maior igreja da convenção, a minha igreja é a maior da minha região, a minha igreja é a que mais cresce, eu sou aquele que na verdade tem o maior número de pessoas pertencentes e que estão envolvidas na dinâmica do ministério. Na verdade, meus amados, muitos sofrem, muitos estão vivendo numa situação de tristeza profunda, porque passam a vida buscando essa realidade, esse padrão, mas não conseguem alcançar. Na verdade, ao invés de ter a alegria do ministério, pela realização da vontade de Deus, a pessoa está buscando os seus próprios padrões para que tenha de alguma forma uma alegria no ministério, na realização ministerial. Ainda, meus amados, que ter uma quantidade enorme de membros na igreja, ainda que ter uma igreja, na verdade, em que muitas pessoas estejam ali ouvindo a palavra de Deus, mas nós devemos considerar que isso não há de produzir internamente a alegria no coração do pastor de forma efetiva. Assim então, podemos ainda pensar sobre a realidade de pessoas que estabelece como base para a sua realidade de vida ministerial uma situação de crescimento no sentido acadêmico, na conquista de títulos acadêmicos. E a pessoa então, ela busca da mesma forma, de forma incessante, alcançar e possuir muitos títulos. Deseja de fato se apresentar como alguém que possui diversas conquistas nesta área. E assim então, podemos perceber que muitas vezes o pastor, na busca por essa realidade, ele então vive de forma ansiosa, inquieta, assoberbado, envolvido com tantas coisas, muitas vezes distraído com outras. Nós precisamos considerar, na verdade, que não se trata de um descaso com o crescimento intelectual, não se trata com uma negligência no que diz respeito à nossa busca pela excelência, ainda que nós não estamos aqui de forma alguma negligenciando a oportunidade que temos para nos aprimorarmos para o exercício do ministério pastoral, mas isso não é de forma alguma uma questão que produza no nosso coração e efetivamente produza na nossa alma o resultado da alegria, a satisfação. Podemos então pensar que a realidade deve ser a busca pela excelência, a busca por ter o aprimoramento, sim, mas nós não podemos estabelecer que isso é de forma consciente, de forma coerente, que isso há de ser a única alternativa para experimentarmos alegria. Podemos perceber, infelizmente, que muitos que estão em busca
E muitos que estão atarefados nessas questões, que colocam como prioridade a conquista dos títulos acadêmicos, os estudos avançados, e a pessoa então interiormente ela está consumida, doente, completamente numa situação estressante, e podemos infelizmente dizer que muitos até estão enfrentando quadros de depressão, estão enfrentando quadros de angústia da alma, em que aparentemente coisas que estão sendo realizadas, conquistadas, que estão apresentando-se como coisas boas, mas que na verdade estão consumindo a alma, o coração do pastor. Ao invés de produzir alegria, estão produzindo na verdade tristeza. Ao invés de produzir a satisfação, ao invés de produzir na verdade um resultado que seja de alegria, o que tem sido na verdade é uma experiência frustrante. Podemos reconhecer essa realidade. Como conciliar a busca pela excelência? Como conciliar a busca por alcançar o conhecimento e ao mesmo tempo em que se desenvolve uma trajetória maravilhosa no ministério, sim, buscando as ferramentas necessárias para poder ter as condições para desenvolver o ministério, mas poder viver na dependência do Senhor, como servo de Deus dependente, em que não confia na sua própria capacidade, capacitação, não está de forma alguma colocando a sua condição intelectual, acadêmica, aquilo que na verdade buscou ao longo da trajetória, como sendo algo que dispensa a ação de depender de Deus. É uma situação conflitante em que busca-se a excelência, busca-se o conhecimento, busca-se a busca por esse conhecimento, mas ao mesmo tempo poder dizer, tudo isso é importante, mas eu preciso confiar e depender do Senhor. Meus amados, podemos considerar ainda nessa parte inicial, que existem aqueles que estão vivendo numa situação na busca incessante, da mesma forma, por uma realidade de quantidade de batismos como um fator motivador da alegria. Embora, meus amados irmãos, nós podemos perceber que o livro de Atos menciona milhares de batismos que foram feitos, e nós vivemos numa situação em que o pragmatismo ele nos sufoca, em que nós estamos presos na realidade dos números, mas nós podemos ver o oposto, em que nós vamos encontrar o evangelista que ele sai para uma estrada que estava deserta, e ao estar naquela estrada deserta, ele compartilha da experiência salvadora de Cristo com uma pessoa, e ele batiza uma pessoa, e uma pessoa que é batizada, a palavra de Deus diz que vai para casa cheio de alegria. Termina o texto dizendo isso, ou seja, milhares são batizados. Alegria porque milhares foram batizados, mas alegria também porque uma pessoa foi batizada. E como conciliar essa realidade? Como poder entender que entre a dinâmica do ministério, em que as pessoas sim podem batizar dezenas, centenas, milhares de pessoas, mas não é o fato de que, porque não tem sido assim na dinâmica do ministério, do seu ministério, que você ficará entristecido e achar então que apenas se você estiver nessa condição de centenas, de milhares de batismos realizados, você terá então alegria no seu coração, ou alegria ministerial. Podemos, meus amados irmãos, perceber que através da busca pelo modelo ideal, a busca por uma estrutura ideal, a busca, na verdade, por ferramentas que alavancam o ministério para alcançar os resultados esperados e imediatos, nem sempre, na verdade, hão de produzir a satisfação interior, a satisfação da alma. Podemos, meus irmãos, ainda nessa parte de consideração, quando nós vemos que muitas pessoas julgam que o fato de envolver-se na denominação poderá servir como ainda uma condição de alegria do ministério. E aí então julga que quanto mais estiver envolvido na denominação,
quanto mais estiver conseguindo os cargos da denominação, quanto mais estiver, na verdade, tendo oportunidades na denominação, poderá então, de fato, ter alegria do ministério. Mas podemos entender que é um equívoco na avaliação, é um equívoco quando a pessoa ela coloca isso como prioridade da sua caminhada. Podemos até dizer que há muito estresse. Muitas vezes se envolve com dissensões. Muitas vezes o envolvimento na denominação provoca discórdia. Muitas vezes provoca o rompimento de amizades. Ao invés de produzir aquilo que a pessoa julgou, na sua avaliação inicial, em que a ascensão denominacional produzirá alegria no ministério. Mas muitas vezes é o contrário. É a tristeza, é o sofrimento, é a crítica, e a partir daí então, situações de aborrecimento, e muitas vezes o afastamento de pessoas queridas, e de repente então se envolve numa situação angustiante, e muitas vezes o caminho que se encontra é de abandonar a vida denominacional. Então, são considerações que nós podemos perceber, em que muitas vezes se coloca toda a expectativa, em que alcançará a alegria do ministério, através de algumas possibilidades. Mencionei algumas, talvez a sua lista, ela esteja aí, neste momento, sendo acrescida de outros pontos. Mas nós então vemos que é impossível, na verdade, desfrutar de uma alegria verdadeira no ministério, através de bases que são ilusórias. O texto que nós lemos mostra o Senhor Jesus, na verdade, recebendo os seus discípulos de volta. Eles, então, ao retornarem, estavam empolgados, estavam alegres, estavam felizes, e de repente Jesus, ele os advertiu. Jesus, na verdade, ele colocou algo que não estava propriamente na mente e no coração dos seus discípulos. E quando nós podemos visualizar essa realidade, as advertências que o Senhor Jesus então traz ao coração dos seus discípulos, eu gostaria então de compartilhar com os irmãos advertências sobre o perigo de valorizar aspectos do ministério pastoral como fator motivador da alegria. Os perigos que, como pastores, nós corremos, de estarmos valorizando alguns aspectos do ministério e julgarmos que eles serão fatores motivadores da alegria. O primeiro perigo, meus amados irmãos, que nós podemos perceber, em meio à situação em que os discípulos retornam, anunciam a Jesus, falam das coisas que haviam acontecido, Jesus, então, ali recebe os seus discípulos empolgados, e de repente, então, podemos perceber que Jesus os adverte. E o perigo, então, que eu quero compartilhar como primeira grande realidade para nós nesta noite, é o perigo de valorizar mais o secundário em detrimento do essencial. O perigo de valorizar mais o secundário em detrimento do essencial. Nós podemos perceber que os discípulos, eles estão voltados para uma realidade, eles estão focados numa situação específica, eles estavam agora empolgados pela autoridade que haviam recebido, eles estavam empolgados pela maneira como os espíritos estavam debaixo da sua mão, como eles estavam agora dominando aquela situação espiritual. E de repente então, podemos, meus amados, perceber que Jesus então traz os seus discípulos para o foco. Jesus fala daquilo que de fato tinha valor real. Podemos perceber que é fácil nós nos desviarmos também para questões que sejam secundárias do ministério. Nós podemos também sermos levados para situações em que no dia a dia, nossa realidade de vida, numa situação de uma agenda opressora, cada um de nós temos uma agenda em que muitas vezes ela quer nos levar para aquilo que é secundário. A nossa agenda de ministério, a nossa agenda que está ali muitas vezes cheia, e nós muitas vezes somos até orgulhosos e vaidosos por essa situação, e de repente então nós gostamos até de estarmos envolvidos nessa dinâmica e nessa agenda opressora,
e nós permitimos que ela dirija e comanda a nossa vida, e nós muitas vezes gostamos até de ouvir os nossos queridos dizendo: ah, pastor, o senhor é tão ocupado, se o senhor tiver um tempinho, se o senhor puder me dar atenção. Ah, pastor, eu sei que o senhor tem muitos compromissos, o senhor tem muita responsabilidade, mas eu estou precisando da sua ajuda. E de repente nós somos levados para aquilo que é secundário, deixamos de fato de valorizar aquilo que é essencial. Os discípulos estavam focados em alguns aspectos, mas Jesus diz para eles: olha, eu quero que vocês pensem naquilo que de fato tem valor, naquilo que é essencial na vida de vocês. Assim então, nós podemos muitas vezes, através de uma realidade em que estamos sobrecarregados no ministério, e ao invés de desfrutarmos da alegria, o que na verdade acontece é o contrário: o desânimo, o cansaço, a tristeza, a angústia, em que nós não queremos de fato olhar e perceber as coisas que de fato têm valor. E nós então começamos a vivermos num rodízio da nossa vida, numa situação em que ficamos presos, aprisionados, e nós não temos alegria do ministério pastoral. Meus irmãos, podemos perceber que o pastor, quando valoriza aquilo que é essencial, a sua vida então experimenta uma alegria interior que é incomparável. Quando na verdade podemos perceber, através da revelação da palavra do Senhor, em que temos lutas, em que temos problemas, em que temos dificuldades, em que enfrentamos adversidades. Sim, todas essas questões estão presentes no ministério, mas na verdade, quando nós valorizamos o essencial, podemos ter tranquilidade que essas coisas serão superadas com muita facilidade. Nós podemos ultrapassar todas elas, porque a alegria está presente em cada um de nós. O segundo perigo que gostaria de compartilhar, e que todo pastor, na verdade, deve evitar, é o perigo de valorizar mais o transitório do que o permanente. Meus amados, o desafio que nós temos para conciliar naquilo que é a dinâmica da nossa vida, aquilo que é o conflito de ser e ter, de fazer e de ser. Na verdade, muitas vezes nós estamos tão envolvidos na realidade ministerial e podemos perceber que é sermos levados na realidade do investimento, da valorização, de gastar energia, de gastar força, de colocar o nosso pensamento nas coisas que são transitórias. E nós podemos entender que muitas vezes aquilo que é transitório chama muito a nossa atenção. Aquilo que é transitório na trajetória da nossa vida, na verdade, apresenta uma situação em que nos coloca numa posição muito favorável. Assim, então, podemos, muitas vezes, de forma muito sutil, em que nós vamos nos afastando do ideal do Senhor Jesus, nós vamos nos afastando daquilo que Ele estabeleceu para a dinâmica da nossa vida primeiro com Ele e no relacionamento do ministério. E de repente passamos a investir muito mais no que é transitório, ao invés de investir naquilo que é permanente. Nós somos seduzidos pelo que é passageiro. Nós somos seduzidos por aquilo que na verdade é transitório, imediatista. Nós somos muitas vezes, na verdade, seduzidos por aqui e agora e pela realidade deste mundo. Quanto esforço, na verdade, se tem na dinâmica do ministério pastoral, através de tantas coisas que são transitórias na vida propriamente da igreja. Mas aquilo que é o principal, muitas vezes fica de lado, vai sendo deixado, não por uma questão intencional, mas porque dia após dia sendo levado a algumas ações e decisões, e a partir daí então, vai se perdendo a alegria do ministério, a alegria do chamado, a alegria da vocação, e de repente a negligência faz parte da vida. Valorizar o permanente foi, na verdade,
o incentivo do nosso Senhor Jesus. Valorizar o permanente é o incentivo para nós nessa noite. Precisamos então compreender que valorizar o permanente deve ser buscado com muita intensidade por cada um de nós, porque isso há de produzir alegria no nosso coração. Quando lemos na revelação da palavra do nosso Deus, ao longo da trajetória bíblica, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o que nós vamos perceber é que os servos do Senhor, as servas do Senhor, estavam focados no permanente, tinham a condição de poder, mesmo em meio a situações mais diferentes, tinham a condição de poder viver com alegria. Em meio às lutas mais intensas, tinham a condição de experimentar alegria. A igreja do Novo Testamento, enfrentando as perseguições, sofrendo as consequências até mesmo da perda dos seus bens e da própria vida, mas na verdade enfrentava a realidade, consciente de que o que tinha valor era a realidade permanente. Terceiro perigo que quero compartilhar com os irmãos é o perigo que todo pastor deve evitar, de valorizar mais o externo do que o interno. Vivemos um tempo em que a aparência, na verdade, ela tem prevalecido. A pessoa, ela se apresenta, a pessoa então, ela oferece a sua aparência, julgando que isso, na verdade, é o que tem maior valor. E nessa busca pelo externo, infelizmente nós podemos perceber que muitas vezes aquilo que está interno está completamente distante do Senhor. No ministério pastoral, podemos perceber o perigo de viver uma vida de aparência, em que muitas vezes parece que as coisas estão em harmonia, a casa está em harmonia, a vida conjugal está em harmonia, as coisas que na verdade a pessoa tem a oportunidade de demonstrar na dinâmica da vida estão funcionando tudo bem, e assim então valoriza-se muito mais a aparência exterior do que o interior. Pastores que estão muito bem por fora, mas que na verdade no seu coração, na sua alma, a enfermidade está presente. A tristeza está presente. A dor está presente. Ao invés, na verdade, de valorizar a aparência, o convite é para valorizar de fato o interior. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, então ele diz de forma muito direta no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não veem são eternas. Assim então, o convite da palavra de Deus para nós, para valorizarmos de fato aquilo que é de grande valor, que está dentro de cada um de nós, que faz parte da nossa essência, que faz parte da nossa realidade diante do Senhor, e que de fato tem grande valor. E muitas vezes, quando nós estamos preocupados apenas com a aparência, nós podemos nos equivocar. John MacArthur, quando pregou na conferência para pastores da Convenção do Sul, ele disse, a respeito do ministério pastoral, façam-no trocar sua aparência piedosa por uma caminhada humilde com Deus e com os homens. Levem-no a se gastar para a glória de Deus, ponham-no à prova, examinem-no, submetam-no a testes, humilham-no por sua ignorância das coisas divinas, envergonhem-no por causa da sua compreensão de assuntos econômicos, de resultados de campeonatos esportivos, de questões sobre partidos políticos. Façam-no trocar sua aparência piedosa por uma caminhada humilde com Deus. Meus irmãos, Jesus, ele alertou os seus discípulos para o perigo de viver pautado na aparência, no espetáculo, no visível, no show.
e os advertiu para que pudessem então valorizar o que estava dentro do coração, as questões internas, e de fato, aquilo que concede a vitória para sempre, e que de fato produz alegria. O quarto perigo que o pastor deve evitar é o de valorizar mais as coisas de Deus do que o próprio Deus. O perigo de valorizar, meus amados, as coisas de Deus é que os discípulos eles estavam envolvidos numa missão estabelecida pelo Senhor. Jesus os havia enviado. Jesus havia dado autoridade para eles. Jesus havia dado poder para eles. Mas de repente eles voltaram eufóricos com essa situação. E o Senhor Jesus então está os advertindo diante desse quadro. E nós então podemos perceber que Jesus quer falar para eles sobre prioridades, quer falar de fato sobre as questões em que eles estavam assegurados, a garantia que cada um deles de fato possuía. E nós, meus irmãos, não estamos muito longe disso, em que muitas vezes podemos estar envolvidos no ministério, em que nós estamos envolvidos nas coisas de Deus, nas coisas que diz respeito a Deus, estamos envolvidos, na verdade, numa dinâmica diária, semanal, mensal, em que tantas coisas que nós fazemos para Deus, ou as coisas de Deus, mas muitas vezes não valorizamos propriamente a experiência particular, própria, íntima com o Senhor. Podemos perceber que o perigo de relativizar, na verdade, a vida com o Senhor Jesus, colocando outras coisas neste lugar, em que nós estamos envolvidos nas coisas de Deus, produzindo para cada um de nós uma atenuante, em que nós ficamos de alguma forma com a nossa consciência tranquilizada, porque estamos envolvidos nas coisas de Deus. Mas de repente, não estamos preocupados com o próprio Deus. Quando nós lemos, a palavra de Deus diz que Saul, como rei, estava envolvido nas coisas de Deus. Havia orientações claras para ele, a maneira como deveria se comportar. E quando de repente ele foi colocado diante de uma situação pelo servo do Senhor, e ali então foi dito para ele: obedecer é melhor que o sacrificar. Na verdade, nós podemos nos envolver em muitas coisas, e muitas vezes podemos esquecer do próprio Senhor. Vemos que os sacrifícios, eles foram aprovados pelo Senhor na dinâmica do Antigo Testamento, mas quando se colocava tudo aquilo, na verdade, acima do relacionamento com o Senhor, o povo então era repreendido, o povo era castigado, o povo, na verdade, era humilhado pela ação e pelo poder do Senhor, para que pudesse compreender que o maior valor era estar envolvido com o próprio Senhor. No Novo Testamento, a dinâmica não fica diferente. Quando nós percebemos que o Senhor Jesus convidou e convida os seus discípulos para que pudessem então ter uma aproximação e viver com Ele. É um perigo quando nossa espiritualidade, meus amados irmãos, se torna apenas cerimonial. Estamos envolvidos no culto, estamos conduzindo o culto, estamos dirigindo o culto, estamos de alguma forma administrando o culto, e de repente então afeta a nossa rotina de atividades que estão envolvidas com as coisas de Deus e não estamos preocupados com o próprio Deus. Importa que eu faça bem, importa que eu administre bem, importa que eu consiga falar às pessoas, importa, e de repente vamos colocando uma série de coisas que são importantes na vida do ministério, mas de repente somos levados para o perigo dessa situação, de valorizarmos as coisas de Deus e não valorizarmos o próprio Deus, e julgarmos que a dinâmica da nossa vida pode ser vivida de qualquer forma, de tratarmos as coisas que de fato têm valor no relacionamento com o Senhor e deixarmos isso em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. A vida com Deus, ela é desvalorizada. A aproximação com o Senhor, a intimidade com o Senhor, na verdade ela fica de lado.
no livro Despertando para um Grande Ministério, há uma citação: não é preciso muitos anos no ministério para nos darmos conta de que podemos nos conduzir de maneira relativamente respeitável no ministério, sem termos de dar contas a Deus. Mais do que uma atenção cerimonial, é como nós podemos deixar de fazer estes atos pastorais: orar, ler a Escritura, dar direção espiritual, sem que ninguém sequer perceba. E porque cada um desses atos envolve uma dose grande de seriedade, é fácil e comum omiti-los. Envolvidos com as coisas de Deus e sem se importar com o próprio Deus. É uma advertência para nós nesse tempo. É, na verdade, uma advertência para nós nessa noite, em que nós julgamos que isso é motivador para a nossa alegria. Eu estou envolvido no ministério, eu estou envolvido nas coisas do ministério, eu estou fazendo isso e aquilo, mas de repente não estou valorizando o que é mais importante. Assim então, é uma convocação para nós nessa noite. Como então que nós devemos dar passos que sejam de fato significativos para poder experimentar a alegria no ministério, mas sobretudo uma alegria pessoal, uma alegria que não é exterior, uma alegria que não é circunstancial, uma alegria que não está pautada nas conquistas que são transitórias e passageiras, mas uma alegria real, verdadeira, pela experiência com o Senhor. Assim então, devemos considerar a importância das disciplinas espirituais. Precisamos, na verdade, valorizar algumas coisas, em que muitas vezes estamos envolvidos com a palavra de Deus, em que nós lemos a Bíblia como profissionais, usamos a Bíblia para aconselhar, usamos a Bíblia para evangelizar, usamos a Bíblia para realizar a dinâmica do ministério, mas muitas vezes não estamos atentos que devemos tê-la como alimento para a nossa alma, para a nossa edificação particular, para a nossa aproximação do Senhor, para sermos moldados, transformados pelo falar do Senhor ao nosso coração, através da revelação da sua palavra. E assim então, o convite é para estarmos atentos às disciplinas espirituais. Pode parecer uma coisa tão simples, e me desculpa aqui a minha sinceridade, pode parecer conceito da escola bíblica dominical, mas que nós precisamos estar atentos para essa realidade, porque um tempo que se exige tanta excelência e que muitas vezes o pastor se torna um profissional, apenas profissional do púlpito da fé, sem propriamente que a palavra de Deus tenha efeito na sua própria vida. Assim então, somos convidados para uma avaliação nessa noite, nesse sentido. Quando nós pensamos a respeito das disciplinas espirituais, Eugene Peterson, ele escreve sobre a realidade de orar, ler a Bíblia. Então ele diz: são tão básicos, tão críticos, que estruturam todas as demais coisas do ministério. Além de serem básicos, estes atos são silenciosos e feitos na maioria das vezes fora das luzes do palco do ministério público, e por não chamarem tanta atenção para si mesmos, são muitas vezes negligenciados, por conta de quase nunca notarem se fazemos estas coisas ou não, e somente ocasionalmente requisitarem que as façamos. Estes atos pastorais sofrem negligência generalizada. É um convite para que estejamos atentos à palavra de Deus, à oração, estejamos atentos a essa realidade como fonte de vida, de satisfação interior, de alimento para a nossa alma, com possibilidade de desfrutar de uma vida saudável e de uma experiência que produz de fato alegria no coração e no exercício do ministério. Podemos, meus irmãos, pensar nesses aspectos da seguinte maneira:
palavra de Deus precisa ser obrigatoriamente o alimento indispensável para uma vida cristã saudável. Não tratarmos a palavra de Deus apenas como uma ferramenta de trabalho, em que ela é aberta para a preparação de sermões, ou para ser utilizadas no aconselhamento, ou em outras áreas e momentos do ministério, mas a palavra de Deus é o alimento para a alma no dia a dia. Na verdade, é uma volta que precisamos fazer à palavra de Deus. Agora, recente, ouvi sobre o pastor Miqueias da Paz Barreto, em que disse que ler a Bíblia 12 vezes por ano. Nossa pergunta é: como que alguém pode desenvolver o ministério pastoral com tantas atribuições e tantas realidades, e ler a Bíblia 12 vezes por ano? A convocação é para estarmos atentos àquilo que a palavra de Deus, na verdade, significa para cada um de nós. A busca íntima pelo Senhor, através do relacionamento diário, intenso, pessoal, na dinâmica de uma vida regular de oração. O compromisso com uma vida de santidade. No meio de uma sociedade corrompida, de uma igreja mundanizada e secularizada, em que somos convidados para demonstrar no testemunho diário que de fato vivemos uma vida santa. Quando nós podemos perceber a realidade da palavra de Deus na convocação desse aspecto particular. Estava lendo o livro, uma citação de Thomas Kempis chamou a atenção, e ele disse que naquele dia que você vai estar diante do Senhor, não irá importar a quantidade de livros que você leu, o tipo de livro que você leu, mas vai importar a maneira como você viveu de forma santa nesta terra. Assim então é a convocação para cada um de nós, nesta noite, 3 aspectos, assim então que sintetiza a nossa dinâmica pela busca da alegria do ministério pastoral. Alegrai-vos. Alegrai-vos é o convite para nós nessa noite. E a alegria, meus amados, em que nós podemos e devemos voltar regularmente ao início da nossa caminhada. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: alegrai-vos porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Assim então devemos voltar ao início da dinâmica da nossa vida cristã. No momento que nós fomos alcançados pela salvação, em que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, em que nós temos e tivemos o privilégio do Senhor escrever o nosso nome no livro, e dali então nunca mais ele será apagado. Quando nós percebemos, no contexto da época, os nomes de pessoas que cometiam crimes, eles eram apagados das cidades, eles eram apagados dos estados, das nações, mas o contraponto para nós é que a nossa vitória, ela é permanente, a nossa vitória, ela é garantida, o nosso nome está com o Senhor, pertencemos a Ele, e precisamos voltar sempre ao início da nossa caminhada, porque é o início da salvação, é onde deve produzir alegria para cada um de nós. Eu fui alcançado pela salvação em Cristo. Meus amados, precisamos considerar o tema alegrai-vos, em que nós somos convidados para redescobrir a alegria da intimidade com Deus. Redescobrir a alegria da intimidade com Deus, em que nós somos convidados para avaliar a nossa própria vida. Quanto tempo que nós queremos gastar com o Senhor? Um tempo significativo, um tempo em que nós de fato separamos para estar com o Senhor, numa dinâmica de ministério tão agitada, tão assoberbado, em que nós hoje temos uma agenda que ela nos oprime, nos leva para nos afastarmos da intimidade com Deus. Mas nós somos convidados nessa noite: alegrai-vos, alegre-se, e você deve se alegrar por essa realidade, redescobrir a alegria da intimidade com Deus. Amados, alegrai-vos. Somos convidados para, a partir do chamado para o ministério, em que nós devemos considerar como algo extraordinário, excelente,
que veio da parte do Senhor para cada um de nós, é fator suficiente de alegria. Fomos chamados para o ministério. Fomos chamados em meio a tantas outras pessoas. Ele olhou para cada um de nós e disse: eu quero você no ministério. Com limitações, com imperfeições, com problemas, com dúvidas, com receios, com medo, com preocupação, com tantas coisas. Mas o Senhor, Ele disse: eu quero você no ministério. É importante poder crer que o Senhor, Ele nos chamou de forma maravilhosa, através de um chamado extraordinário, poderoso da parte do Senhor para nós. É fator de alegria. Assim então, o convite é para que você se alegre. Alegre-se em que você deve agradecer ao Senhor pela capacitação para o desenvolvimento do seu ministério. Convite é para alegrar-se através da simplicidade da vida com o Senhor manifestada no seu Evangelho. O Evangelho é simples. A vida com o Senhor Jesus é simples. Nós podemos muitas vezes querer complicar. Nós queremos muitas vezes colocar coisas em que servem como obstáculos, como impedimentos. Mas precisamos nos alegrar ao valorizar a simplicidade da vida com o Senhor e a simplicidade do Evangelho. Quando Charles Swindoll escreve o livro Fé Simples, ele estabelece conceitos que são tão especiais para a produção de uma vida feliz, a partir das bem-aventuranças. E ali então ele diz: os humildes de espírito, onde ele trata dos limpos de coração, onde ele apresenta na verdade aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça. E ele então compartilha que as coisas de Deus são simples. Valorize a simplicidade do Evangelho, porque isso produz alegria. Meus amados, em meio a tantas experiências do convite para se alegrar, eu quero também compartilhar com você: alegre-se por ter um amigo do seu lado, para caminhar com você, nas situações boas ou ruins, nos momentos de tristeza, de alegria, de vitória e de derrota, de sucesso e de fracasso. Alegre-se, porque você tem um companheiro para estar com você. Eu tenho um companheiro, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que são tão especiais, que caminham comigo. Meus amados, que Deus os abençoe. Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, que estejamos atentos às advertências, aos perigos dessa noite que nós podemos ouvir, e que nós tenhamos no nosso coração a alegria que nós pertencemos ao Senhor. Isso é o mais significativo. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, o Senhor conhece, ó Deus, cada um de nós. Deus, aquilo que está no nosso coração, Deus, muitas vezes a busca desenfreada por coisas dessa terra, ó Deus, que nós julgamos que serão boas, ó Deus, que nós estabelecemos que serão, Deus, padrões para a produção de alegria na nossa alma. Ó Deus, quando nós queremos colocar, ó Deus, coisas que são passageiras, ó Deus, coisas que são completamente superficiais, inúteis, ó Deus, e achando que elas darão a alegria da nossa alma. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa alegria. Muito obrigado, ó Deus, porque o reino celestial, a pátria celestial, a glória celestial é a nossa alegria. Obrigado, ó Deus, porque a nossa vitória, ela está garantida no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque temos a segurança da nossa vitória com o Senhor. Isso de fato é a nossa alegria. Ó Deus, que no meio das nossas lutas, ó Deus, no meio dos problemas, no meio das circunstâncias adversas, ó Deus, que o Senhor impulsione no nosso coração, Senhor, a alegria pela Tua presença, pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, em cada um de nós. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor mude e molde a nossa vida, que o Senhor faça as transformações necessárias,
Que o Senhor faça, Deus, as mudanças necessárias em cada um de nós ao longo desta semana. Deus, para que de fato estejamos nos alegrando no Senhor. Abençoa, Deus, cada pastor, pastora aqui nessa noite. Deus, abençoe seus familiares. Abençoe seus queridos, ó Deus. Eu te peço, Deus, que seja com todos nós. Oramos assim com gratidão no nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor João Marcos.